receber uma pessoa que te acompanha há muito tempo, né, padre? Sim, e uma alegria, porque conheço a história, acompanhei muito tempo da sua vida, continuo acompanhando, a família está presente em nossa igreja, então nós vamos receber uma convidada muito especial. Quem é? Amandra Dumont, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada por ter topado. Hoje a nossa conversa é muito importante, a gente vai falar sobre provações. Por que Deus permite as provações na nossa vida? Todo mundo enfrenta provações e hoje a gente vai mergulhar um pouquinho e entender por que isso acontece, como que a gente tem que lidar. E antes vamos contar onde que as pessoas podem encontrar os episódios do nosso podcast. Pois é, na comunidade Pio Pelicano. As pessoas vão poder encontrar o podcast também no Spotify. No YouTube. E no YouTube. Isso mesmo. Então compartilhe, gente, para que outras pessoas possam conhecer a história de vida das pessoas que nós estamos trazendo aqui. Pessoas interessantes, que vivem como nós. Vocês vão descobrir isso, como isso é bom. Amanda, pra gente começar, conta pro pessoal que ainda não te conhece, eu acredito que a grande maioria dos seguidores do Padre também te acompanha um pouquinho, mas fala sobre o que você faz, né? Você é psicóloga, como você atende, como é sua família, sua presença na paróquia também. Mãe de 5 filhos, Mãe de 5 esposa, filhos. idealizadora de um projeto lindo. Sim. Então, eu sou casada, né? Há 12 anos. Nossa, passou rápido, hein, Padre? Pois é. Eu conheci o Dudu, meu marido, no grupo de jovens lá na paróquia que o Padre Alexandre era pároco na época, Nossa Senhora Rainha. E lá a gente namorou, noivamos numa viagem com o Padre Alexandre também lá em Israel. Surpresa, né, do padre com o Dudu. Casamos e a gente tinha um sonho mesmo de ser pais, né? Eu sempre quis ter muitos filhos. E logo no primeiro ano de casamento, eu engravidei. Pode contar essa história? Pode. Claro. Vamos começar então já. Antes de falar dessa história, dizer que eu também sou psicóloga, né? Atendo adultos. Não tem nenhum caso específico, né? Atendo todos os casos de adulto, casais, né? Amo fazer isso. E tem esse projeto, né? Amadurecer, que trata de várias questões, né? Como o amadurecimento é importante para a gente lidar com a nossa vida. Né? A maternidade, o trabalho, a vida espiritual, em várias áreas. Então, era um sonho meu de poder alcançar mais pessoas do que só no consultório. Fora do consultório. Né? Porque é uma só. E ajudar as pessoas, porque no consultório eu percebo que a maioria das questões está relacionada com o amadurecimento. Né? As pessoas são muito imaturas. E tem toda uma cultura brasileira que justifica isso. Nos aprisiona a juventude. Isso. Mas então, voltando. Então, eu casei com o Dudu, né? Quis sempre ter filhos e a gente engravidou no primeiro ano. E eu tava super feliz. Era uma menina, a Manuela. Que ano foi isso? Há 12 anos atrás. Tá bom. Ai, 12 anos atrás. 2013. E aí, feliz da vida com a Manuela, fui fazer uma consulta de pré-natal. E aí o médico falou, olha, sua pressão tá um pouquinho alta. Será que você pode fazer uns exames? E com aí, quantas semanas de gestação? Com 23. Mais da metade. Eu tava bem barriguda, quartinho pronto, aquela, né, primeiro filho. Ansiedade, E aí, aquilo, eu já fiquei muito triste, assim, minha mãe falava, não é nada não, e comecei a inchar muito e fui procurar fazer os exames. Aí um dia, de madrugada, eu acordei com uma dor no estômago muito grande, e acordei o Dudu, falei, eu tô passando mal. Ele, vamos rezar. Então, vamos rezar. Abracei ele, a gente começou a rezar o terço. E eu comecei a passar mais mal. Ele falou, vou ligar pro seu médico. Aí ligou, falou, olha, leva ela pro hospital para medir a pressão. Ele falou, eu tenho um aparelho que posso medir, pode. Ele mediu, tava 19/12. Aí meu médico falou assim, não, corre com ela pro hospital e eu encontro vocês lá. Então, 6 horas da manhã, chego no hospital, ele chega, logo depois, aí vem ver se a Manuela, né, tava viva, a Manuela tá viva, graças a Deus. Ele falou, olha, Amanda, nós vamos ter que te internar, né, para te acompanhar. E ali eu internei, mas aí começou muita dor de cabeça, e eu meio que alucinava, assim, só de ouvir qualquer barulho, minha cabeça doía. E eu via que ele estava tenso. Quando foi na hora do almoço, ele já falou, olha, infelizmente nós vamos ter que ir para a UTI. E assim foi, correria. Chego na UTI, nós vamos ter que interromper essa gestação. Né? As coisas não estão indo bem.
e a gente vai ter que interromper. Eu tava passando tanto mal que eu tinha certeza que eu ia morrer, que eu falava, eu só queria que fizessem alguma coisa. E aí eu lembro de eu entrando no bloco cirúrgico, né, aqueles chorinhos dos nenéns todos nascendo, e eu falava, meu Deus, não foi assim que eu imaginei. Quando a gente engravida, a gente nunca imagina que isso vai acontecer. E é tudo que a gente menos deseja na vida. E aí era uma cesariana de urgência, eu lembro que não tinha nada preparado, e meu médico correndo, preparando tudo. E ele falava assim, olha, você não liga não, porque às vezes falta. Eu falei, não. E aí foi, e o tempo inteiro, né, vai passando aquele filme na cabeça da gente, né? Foi da anestesia, eu desmaiei, e eu quedei o Dudu, que a gente fica querendo, né? Uhum. E aí a Manuela nasceu, sem chorar. Aí o Dudu foi lá, e eu lembro da pediatra, falou, pai, ela não tá bem. E aí ele saiu de perto. Dali eu fui pra UTI. E a muito Manuela pequenininha, também. né? O prognóstico já era um pouco difícil. Ruim, porque como foi também de urgência, não deu pra fazer nada, né? Tomar corticoide, corticoide, aquelas coisas. E aí eu fui pra uma UTI e ela foi pra outra. Até então eu não sabia nem o que eu tava tendo. E aí depois eu descobri que era pré-eclâmpsia e HELP síndrome, que é uma síndrome rara, né? E que mata muitas mulheres. Que elas sangram, né? E morrem. E é o quê? Só um resumo. Assim. Se eu te falar que eu não pesquisei, Eu sei que vai atacando os órgãos vitais, assim, fígado, e as plaquetas caem muito e você tem uma hemorragia. É uma condição de gestante. Eu lembro que depois eu fui numa dermatologista, ela falou, meu sonho era fazer obstetrícia, eu não fiz pelos casos de HELP que eu atendi, porque as mulheres sangravam, assim, e morriam. E aí, entender que eu tava grávida ontem, que hoje eu tô numa UTI, demorou, eu fiquei ali uns 2 dias, Manuela tava na UTI, aí fui conhecê-la, né, no segundo dia, cheguei lá e eu nunca tinha entrado numa UTI, é muito louco, assim, eles são muito pequenininhos, né? Meu filho também ficou, posso contar depois que você terminar o caso, mas é assustador, é impressionante mesmo, os neném são muito pequenos. Muito pequenos, são muito frágeis, ela não tinha nem a pele direito, assim, sabe? E não é agradável de ver, né? Não é bonito, assim. E aí eu lembro que eu olhei e aquilo me assustou muito, e eu ficava só sentada, não conseguia nem levantar, ficava sentada ali rezando, e eles não deixavam ficar muito tempo. Quando foi, depois eu voltei, rezei um texto da misericórdia, meu coração estava muito angustiado e fui dormir. E na UTI é muito difícil de dormir, porque ainda mais que eu não era uma paciente que estava sedada, né? Sedada, Então eu ficava acordada. E os pacientes sedados, os técnicos... Barulheira, aquela apitação. Nossa, o hospital suga nossa energia, né? Não tem dia e noite. Não tem. E eu pedindo um remédio para dormir. E eles deixaram o Dudu dormir dentro da CTI comigo, pensa bem. Aí eles me deram remédio, eu dormi, acordei de madrugada querendo ir no banheiro. E chamei o Dudu, quem disse que ele acordava? O povo até brincou, falou assim, eu acho que a gente deu remédio pro paciente errado. Você conhece? Mas assim, também é um caminhão que passa por cima, né? Eu acho que na hora que a pessoa consegue apagar, é entrega mesmo os pontos. Mas olha pra você ver como que foi. Eu acordei muito angustiada, assim. Essa hora, elas me levaram no banheiro. Quando eu voltei, o Dudu tava acordado. Quando foi que... Essa questão da história do CTI, que aquilo... Você falou que foi vê-la, a coisa bateu no seu coração. Mas que você teve a angústia, o real discernimento da gravidade daquilo que vocês estavam vivendo. Não, meses depois. Meses depois. Meses depois. Eu sei que nesse momento que eu voltei, o Dudu estava acordado, eu achei que ele tinha acordado por minha causa. Beleza, dormi. Quando eu acordei, no dia seguinte, o técnico chegou e falou, meus sentimentos. Eu olhei e falei, aí o Dudu falou, não contei para ela ainda. E aí ele foi me contar que naquela hora que eu acordei, ela tinha morrido. Ele acordou com o telefone da pediatra no CTI, contando que ela tinha morrido. E eu acordei do nada, muito angustiada e querendo ir no banheiro. Enfim, ali abriu, assim, algo para mim que ainda não existia, né? Eu nunca tinha passado por aquilo, e uma dor muito grande. É como se tudo aquilo que a gente construísse né? Desmorona. E aí eu fui, peguei ela, eles enrolam um nenenzinho assim, né? E eles dão pra gente no colo, pra gente poder despedir, abraçar, beijar.
E eles tiram todos os pais do CTI e a gente fica só a gente lá naquele momento. E voltei. Ainda não, né, não tinha nem dado conta que eu também corria risco de vida, né? E aí não pude enterrá-la, enterraram e eu saí dali completamente apavorada, né? Nossa. Tanto com isso, quanto com o fato de que eu achava toda hora que eu ia morrer. Porque eu tinha uma dor de cabeça, eu achava que eu ia morrer. Então eu tive um estresse pós-traumático mesmo. E eu tomava remédio e às vezes só acalmava se eu abraçasse o Dudu. Mas eu tenho um temperamento que ele sempre busca lidar com as coisas de forma prática, né? Então eu falo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um médico, eu tenho que agora dar conta. E nesse momento que começou a cair a ficha, vinha na minha cabeça aquelas coisas que a gente vivia, assim, que eu, né, fiz parte do grupo de jovens, aquelas passagens, aquelas coisas que a gente aprendia no retiro, que Deus era bom, que Ele amava a gente e que Ele não permitia que a gente fosse provado maior, e aquelas coisas ficavam dentro de mim. E eu falava, não é possível que é isso, tem alguma coisa a mais. Enfim, né, procurei o médico, vi que eu não tinha nada, e ele me liberou para engravidar, e 5 meses depois eu estava grávida de novo. E aí eu fui viver uma gestação depois desse trauma todo. Ai, que também deve ser um pouco muito desesperador, né? Porque o tempo inteiro é você lutando contra você mesmo, né? Não tem nada ali na realidade acontecendo, mas no seu pensamento Tudo vai assim. acontecer de novo, eu vou passar mal a qualquer hora. É. E hoje eu acompanho muitas mães que né, que passaram pelo que eu passei e que eu tenho que fazer esse trabalho com elas. Porque a mente do ser humano, ela fica bombardeando, né? Eu sou essa pessoa. Vamos conversar. Mas foi tudo bem, assim, né? E depois o André nasceu com 38 semanas, eu fiz um tratamento para trombofílica, mesmo não sendo. Uhum. 1 ano depois eu engravidei de novo. Né? E essa gestação foi tranquila? Não teve nada. E eu vivi como se eu estivesse quase morrendo ela toda. Uhum. Por trauma, né? Engravidei de novo 1 ano depois do Gabriel. André é seu filho mais velho? Mais velho, tem 8 anos. Tá. Fiz o tratamento de novo. Com 28 semanas, meu médico falou, olha, as coisas não estão boas, né, o seu fluxo sanguíneo não tá bom, vamos fazer uma ultrassom mais de perto. Vamos. Aí começamos a fazer, terça e quinta, primeira semana, beleza. Na segunda semana, cheguei na terça, ele falou, sua maternidade estava marcada. E eu rezava assim, né, vocês imaginam, né? Só que eu nunca vi isso aqui no livro. Ele tá mal, assim, ele não tá crescendo, o fluxo sanguíneo tá baixo, mas seu líquido amniótico está perfeito. Então, resolvi a gente esperar até quinta-feira. O que você acha? Eu falei, ótimo, quanto mais tempo na barriga, melhor. É Deus, né? Tô rezando, tô pedindo, é Deus. Tá me dando tempo aos poucos. Você imagina, né? Eu ficava 24 horas para ver se o Gabriel tava mexendo. Sim. 30 semanas. Aí, quando foi na quinta-feira, acordei 7 horas da manhã, ele mexeu, fez aquele ovinho assim na barriga. Eu falei, ai, meu filho, que bom que você tá vivo, vamos lá. Chega no ultrassom, o médico põe o ultrassom e fala, qual foi a última vez que você sentiu esse menino mexer? Falei, agora, de manhã. Ele falou, não, você não sentiu ele mexer porque ele não tá vivo, ele tá morto. E ali, assim, eu não tenho um sentimento ainda para falar, mas a minha cabeça era o tempo todo assim, não, isso não deve estar acontecendo de novo, isso não deve estar acontecendo. E eu olhava pro Dudu e eu só pensava, isso não deve estar acontecendo de novo. E ele falou, olha, você pode escolher se você quer ter um parto normal, se você quer ter uma cesariana. Eu falei, eu quero uma cesariana, eu quero que você me dope. Eu não quero ver nada disso mais. Eu quero que você me dope, eu não quero ver, eu não quero passar por isso de novo. Ele falou, era o mesmo médico? Era. Não, era outro. Era o mesmo do André. Uhum. E aí fomos pro hospital, que não é preparado para receber assim, né? Então, assim, todo mundo, você entra, eu de 6 meses, todo mundo, ai, que lindo. Mamãezinha. É menino ou menina? Ai, menino. Então, fomos pra cesariana, Gabriel nasceu. Quando ele nasceu, o meu médico falou, olha, você tinha razão, ele morreu há pouco tempo, você quer vê-lo? Falei, quero. Ele não me dopou, graças a Deus ele foi. Falei, quero. Aí ele me mostrou, né, já tinha 1,1 kg, rosinha ainda. Aí eu lembro que eu só olhei e falei, só aquela, que tristeza, né, não vai vir pro meu colo. E aí o Dudu foi para enterrá-lo e eu fui para a sala de pós-parto. Mais uma vez você ficou. Fiquei umas 5 horas na sala de pós-parto. Do meu lado eu lembro como se fosse ontem. Tinha uma mãe que tinha acabado de ter gêmeos
E a sala lotada das mães com seus bebês no colo. E eu só falava, Nossa Senhora, me tira daqui. Me tira daqui, eu não quero ficar aqui. E aí fui pro quarto. Essa noite eu acordei de madrugada, eu falei, eu acho que eu vou enlouquecer. Porque, de novo, eu não conseguia assimilar que aquilo estava acontecendo de novo. E fui para casa. E aí essa perda me custou mais, mas também posso dizer que foi a que mais deu frutos. Continuei minha vida de oração, mas fiquei bem brigada com Deus nessa época. Eu ia perguntar justamente isso. As brigas com Deus. Briguei. E eu falava, na minha sala tem um Sagrado Coração de Jesus, eu falava, mas como que eu posso falar que você é bom e você deixou isso acontecer comigo? Como que eu posso falar que você me ama? E como que você faz isso com uma pessoa que você ama? E aquele conflito, né? E a missa, porque eu sabia que era ele também que ia sustentar e curar. E a missa, e sempre conversando e sempre pensando, tem algo aí que eu não tô vendo, né? Tem algo. Porque na Manuela, você me perguntou, eu conseguia ser grata porque eu estava viva e eu achava assim, bom, foi uma fatalidade, né? Eu tô viva, eu posso ter mais filhos. Então, assim, obrigado, Senhor, que eu tô viva. E que a Manuela veio me mostrar que tinha algo que eu precisava ver para eu ter outros filhos, que foi o que aconteceu. Sim. No Gabriel, eu não conseguia ver isso. Eu só perguntava por que o Senhor me deixou chegar até aqui para me tirar de novo. Por que o Senhor deixou chegar até 30 semanas? Por que o Senhor permitiu que... Então, foram muitas perguntas, né? Com o coração muito cheio de raiva e, ao mesmo tempo, eu pedia socorro para Ele. Você, ao experimentar isso com Deus, se fechou também, porque você conheço desde muitos amigos, você se fechou junto com o Dudu dentro da sua casa e falou, não quero mais isso, não quero essa questão toda de igreja, de Deus, essas coisas todas. Ou até você viveu isso? Ou até se abrir para o outro, né? Mesmo que não fosse. Foi um tempo que eu fechei, né? Eu falei, não dou conta. Eu ia à missa, mas eu acho que servir, eu não servia. Eu não consigo lembrar de muitos detalhes. Isso é interessante. O Dudu lembra de todos, mas eu não. Eu lembro que na Manuela, né, no Gabriel não, mas as amigas estavam todas grávidas. Eu falei, eu nunca mais vou poder conviver com elas, que eu vou ficar lembrando disso. Mas ali eu senti uma necessidade de ficar mais quieta, não servindo. Eu lembro que Deus começou a me mostrar o que era. Foi eu não lembro o que era, mas era algum seminário que o senhor fez. Já era Bom Jesus do Vale. E foi numa palestra da Filó, que ela contou um caso de uma paciente que também tinha perdido uma filha, e que ela falou assim, onde que minha filha estiver, eu quero que ela veja que a minha vida não acabou. Ali deu o primeiro... Eu falei, eu também não quero. Você pode repetir? Que ela falou, aonde a minha filha estiver, eu não quero que ela veja que a minha vida acabou depois da morte dela. E essa mãe, a filha tinha suicidado. E eu falei, nossa, que mulher forte. E eu tô aqui sofrendo, né? E eu pensei no Gabriel. Na hora eu comecei a pensar no Gabriel. Eu falei, o que o Gabriel tá vendo, né? Deus me deu a alegria de tê-lo comigo durante 6 meses. Ele existe e a minha vida tá aqui. É uma alma, né? A gente não pode esquecer que por mais que seja um bebezinho, você gerou mais uma alma pro céu. Aí tem uma outra coisa. Eu sabia, mas quando você vive na prática, a coisa ganha uma forma ali na sua frente. Então, eu sabia do céu, eu sabia da eternidade, eu sabia que a alma é eterna, sabia. Mas na hora que você perde alguém, você só fica na matéria. Sim, né? A gente tem um apego, a gente sonha com aquela pessoa, né? Isso. Seja um bebê que a gente não carregou no braço, ou seja, nossos pais, nossos amigos, a gente é apegado. E aí você vê o tanto que eu vi, pelo menos, né? Que a minha fé era pequena, era frágil e que eu tinha muito ali. Mas na hora, aquela chave virou e eu pensei no Gabriel. Eu falei, eu não quero que ele veja que a vida dele me trouxe tristeza, acabou com a minha vida, com a minha família e tudo mais. Mudou. Logo depois, o Padre Alexandre me chama para fazer uma pregação no negócio de casa, escola de casais. Escola para casais. Para casais. O Padre Alexandre, ele sempre tem a mão dele na minha história. E acerta o tema que você mesmo precisava. Exatamente. E eu falava, esse Padre Alexandre é muito maluco. Como que ele me chama para falar para casais? Eu nesse momento e tal. Mas eu falei, eu vou.
Não, agora eu quero saber a visão do senhor. O que te deu no coração, assim? Por que a Amanda naquela hora? Porque a gente tem filhos espirituais. O sacerdote tem muitos filhos espirituais. A Amanda e Dudu são filhos espirituais. E o que a gente quer? O melhor para os nossos filhos. A gente sofre com os nossos filhos. E às vezes a gente faz isso tudo por moção do Espírito Santo e a gente vai ver isso depois. Exato. A gente vai perceber isso depois. E fica muito claro. Porque a gente, pai, não quer que os filhos sofram. E assim, não era uma época que eu estava servindo ativa, né, Padre Alexandre? Não. Eu estava sumida. E aí eu fui, e na preparação, eu nem sei te falar assim o tema, né, mas eu sei que na preparação, que eu ia falar para casais, eu falei sobre isso, sobre a eternidade. Mas eu falei sobre a eternidade não como algo que eu escutei dizer, mas como algo que agora eu via e que eu queria, algo real na minha vida, onde de fato existe e eu quero, e é lá que eu tenho que chegar. E a partir dali teve essa mudança grande, né, muito grande. Eu perdi mais um filho com 10 semanas, depois de uns 2 anos, e depois eu engravidei da Joana, e ela nasceu prematura de 28 semanas, né? A minha pressão subiu com 15 semanas de gestação, eu passei 2 meses e meio controlando pressão. Então você pensa, com todo esse histórico, né? Era muito difícil. Eu terminei a gestação com 28, tomando 7 remédios de pressão por dia e com a pressão alta. Tinha que fazer exame para ver se eu não ia ter HELP de novo e tal, mas aí a gente planejou o parto dela para 28 semanas, tomou corticoide, e ela nasceu chorando, né? Mas, claro, com 700 gramas, 30 centímetros, e eu, de novo, me vi naquele CTI, diante de um bebê prematuro extremo, toda aquela realidade, e tendo que passar por tudo aquilo de novo. E eu acreditava, falava assim, não, nessa gestação Deus vai me dar aquela vitória, né? Aquela gestação maravilhosa. E eu falava assim, meu Deus, por que isso de novo? Mas foi engraçado, foi muito sofrido, mas foi diferente. Foi diferente, porque eu já tinha alguns lugares, a minha garraxa eram mais, que me sustentavam mais, que antes eu não tinha. Então foi difícil, mas foi mais, vamos dizer assim, mais consciente. Uhum. E você enxerga o seu crescimento, assim, todo esse processo? Como foi tudo isso? Como foi reconhecer que era um momento de provação? E como que você brigou com Deus? E depois como que foi essas pazes? Na Joana eu não briguei mais, olha pra você ver, isso já foi... O que eu percebo, assim, né? Ninguém quer passar por provação, né? Nós, seres humanos, a gente busca o contrário, né? A gente quer fugir da dor, fugir do sofrimento. Algo impossível, né? A nossa religião católica, ela é uma religião incômoda, né? Uma religião que fala que nós vamos morrer e que o inferno é possível. Não tem como a gente viver, né, tranquilo diante disso, né? Eu vejo a provação. Cristo veio e mostrou que a nossa vida seria assim, seria difícil, teria cruz, né? E a gente quer fugir da cruz, né? Então, a nossa fé, eu percebo às vezes quando as pessoas me perguntam, como se a fé fosse aquela poção mágica que vai fazer a gente ficar anestesiada, sabe? Então eu não sofro mais. Só coisa boa dali pra frente, converti, acabou. As coisas não me atingem. Então uma coisa que eu acho importante a gente falar, né? A pessoa que tem fé, ela sofre. Sim. Né? Ela tem medo. Ela sente tristeza na perda, diante de uma perda. Só que aquelas coisas têm um sentido. Então, durante o processo da Joana, eu sofri muito. Eu busquei um psiquiatra, porque eu achei que eu não fosse dar conta. Eu tinha pânico, eu entrava com o texto na mão, pedia Nossa Senhora para entrar comigo. Se eu visse 2 médicos na incubadora dela, eu já virava as costas e saía. Então, assim, eu não conseguia pegar boletim médico no primeiro mês. Então, foi sofrido, né? Mas, o que a fé faz? Faz a gente encarar. E quando a gente é fraco é que a gente é forte, né? Nessa hora que a gente descobre que a gente, na verdade, não é nada mesmo e que Deus vai nos dando forças. Tem tantas perguntas. Eu fico, assim, imaginando aqui, contando essa história toda, porque isso é uma história, assim, muito difícil, provações, a questão do relacionamento com o Dudu. Sim. E o André nessa questão dessa história toda, não é?
Como é que você, como mãe, via o André enxergar? Eu sei que ele era muito pequenininho, mas... Eu já entendi, tinha 6 anos, 7 anos, né? Então a gente conversava, eu sei que ele sofreu, né? Porque não dava para falar muitas coisas. Ele também tinha medo, porque ele sempre sonhou ter um irmão, já tinha sofrido com a perda do Gabriel, do João Lucas. Então ele também tinha o medo dele. E foi na época da pandemia, isso foi bom, porque eu estava em casa. Mas olha, foi tão assim difícil que o André ele não fez o segundo período. Como ele já tinha aprendido a ler e escrever, não teve tanto prejuízo. Mas eu não conseguia acompanhá-lo na escola. Então ele não fez. Então o tempo que eu tinha, o que eu via que me aliviava? Atender, que era um momento onde eu estava ali e eu não estava ali pensando em mim. Estava focada em outra coisa, outros assuntos. E estar com ele. Então, eu estava grávida, era pandemia, fiz aniversário para ele, assim, alugava um sítio, ia. Então, eu me voltei para ele, para o Dudu, para poder ter algum tipo de sanidade, né? Porque se eu ficasse pensando naquela situação o tempo inteiro, eu enlouquecia, né? Como de fato eu tive umas 2 crises de ansiedade, que eu tinha que pôr, não podia tomar remédio, então eu punha às vezes pregação, alguma coisa para escutar, para eu conseguir dormir. E rezava assim, gente, a gente acordava, ajoelhava, rezava o dia inteiro. Às vezes não conseguia nem concentrar, mas aí pegava o texto, reza o texto, que é aquela oração que a gente vai repetindo, né? E agora a questão do trauma que a gente estava falando um pouco antes, né? A minha gestação também foi muito complicada, assim. Desde o começo eu tinha complicaçõezinhas, assim, nem se comparam, mas no final eu tive um descolamento prematuro de placenta, que é uma super complicação da obstetrícia também, né? Mas, enfim, tudo que eu passei, que eu fui vendo, eu tive que ficar de repouso, e o meu parto também foi num dia que eu jamais esperava que seria. Mas Deus realizou muitos milagres nesse caminho, assim, no dia do parto foi um milagre atrás do outro. E eu, assim, agora em consulta, eu tive que fazer um tanto de exame também para descobrir o porquê, né, se era alguma coisa comigo ou se foi um acaso e tudo mais. E aí meu médico liberou pra gente tentar engravidar de novo. E aí, nesse dia que ele falou assim, tudo ok, assim, pode ir tranquilo. Eu falei com ele, mas eu tenho medo, sabe, assim, eu tava resguardada pela você não pode, estamos examinando. Então, eu virei pra ele e falei, eu tenho medo, eu acho que eu não vou querer viajar, eu acho que eu não vou querer sair de casa, eu acho que eu nunca mais vou querer ficar sozinha, porque tudo que eu tive, eu acho que se eu não tivesse o Stefano, foi de madrugada, né, eu comecei a sangrar absurdamente também, achei que eu ia morrer. E se eu tivesse sozinha, eu fico pensando, e se eu tivesse sozinha? E se tivesse trânsito, porque era 2h30 da manhã, eu consegui chegar a tempo? E se eu comecei a falar com ele? Eu falei, eu acho que eu nunca vou viajar, se eu engravidar de novo, eu não quero viajar, eu não quero ficar sozinha, eu não quero tal coisa, eu não quero, tipo, ficar em lugares que não tem um elevador, sabe? Eu posso ficar... Depende do elevador, né? Mas ele virou pra mim e falou assim, mas sua vida vai parar, então? Sabe, você vai se colocar na mesma situação que você enfrentou antes, sendo que você não é doente, você não é uma paciente doente, né? E isso é uma coisa que eu preciso trabalhar na minha cabeça muitas vezes, porque a gente se coloca nessa posição mesmo de eu vou viver isso de novo, eu vou viver isso de novo, e às vezes eu paro pra pensar, Deus fez um verdadeiro milagre na minha vida, sabe? O meu filho nasceu bem e ficou 10 dias internado, mas por protocolo mesmo. A minha cirurgia foi tudo certo, assim, tudo podia ter acontecido da pior forma possível, mas Deus colocou a mão, ele me provou que ele podia porque fazer isso, a vontade dele. Ele só permite até a gente dar conta. E a gente duvida, sabe? Aí eu falo, mas e se de novo? Olha, Maria Helena. Eu acho que vou fazer com Maria Helena uma cura dos medos desordenados. Como diz São Tomás de Aquino, medos ordenados e medos desordenados. Uma coisa que eu posso afirmar, que de fato ele só permite aquilo que a gente dá conta. Porque no Gabriel e na Joana, eu me senti assim, esticada ao máximo. Eu falei, mais um pouquinho eu arrebento. E não arrebentei e saí dali mais forte do que antes. E por quê? Por exemplo, na Joana, eu me sentia tão angustiada, assim, de entrar naquela UTI, olhar ela, aquele tanto de apito e não poder fazer nada. Eu falava assim, cara, eu sou um nada, assim, ele tirou tudo. Eu não tinha nada pra fazer. E nem dar conta, emocionalmente, psicologicamente, eu tava dando.
entendeu? Sim. Então, assim, você fala assim, eu não sou nada, eu não tenho nada. Mas você começa assim, então tá, vou sentar. No tanto que eu sentava e falava, nossa senhora, eu não posso fazer nada por ela, mas a senhora pode. Eu tô indo embora, a senhora fica aqui com ela. Porque é muito angustiante, Eu né? falava muito assim também. Eu falava, eu ainda não posso carregar meu filho no colo. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora da Espera. Eu falava, senhora vai carregando ele enquanto eu não posso carregar. E cantava a música da consagração e ia embora. Né? E não tem neonatal, você chega, é muito dinâmica. De manhã você tem uma notícia, de tarde você tem outra, à noite você tem outra. Você chega uma hora para poder visitar seu neném, você não pode entrar. Em 20 minutos. Porque tem um outro mudar. neném com um procedimento e você fica, ai meu Deus, será que o meu não é? Gente, é assim, eu lembro que a Filó falou comigo, Amanda, ninguém passa por essa situação e continua a mesma. É verdade. E foi riquíssimo, né? E na gravidez da Joana foi tão difícil. Quando eu achei que, assim, eu já tinha aprendido tudo e que Deus me pouparia um pouco, ele foi, assim, com tudo. Foi tão difícil que teve uma passagem. A minha visão de vida, de mundo, ela começou a mudar ali. E aquela passagem está em Atos que fala, nele vivemos, nos movemos e existimos. Aquilo era o que me acalmava. Toda vez que eu pensava, nossa, eu tô com dor de cabeça, será que a minha pressão tá subindo? Nossa, não sei o que. Eu lembrava, nele nos movemos, existimos. Então, assim, até a minha pressão, tudo, Sim. é ele que Ele sabe. sustenta. E até a visão de psicólogo também, tem a visão espiritual, mas qual que é a importância da pessoa que enfrenta uma provação, um momento difícil, se preocupar em cuidar de todas essas esferas, assim? É fundamental. A gente precisa cuidar do espiritual, mas a gente também não pode deixar de lado um tratamento no nosso lado psicológico assim, mesmo. eu não podia tomar remédio, se eu pudesse, eu queria, na gestação. Depois, quando a Joana nasceu, de cara eu já pedi um antidepressivo. Mas eu tive um acompanhamento psicológico, mesmo sendo psicóloga. É claro que nesses momentos, nada a gente, né? Uhum. A gente... Médico cura a ti mesmo, né? A ti mesmo, né? Aquilo que Jesus ouviu tantas vezes. Né? E aí meu psicólogo, ele ficava meio que de plantão, assim. Eu lembro que ele casou, na época que estava quase para a Joana nascer, e eu tive uma crise de ansiedade, e ele me ligou. Falou, não, vamos fazer uma chamada de vídeo aqui agora, pra gente conversar. E assim, só que ele ia me relembrando. Eu precisava de alguém que... É como se você fundasse, né? Você vai pensar nisso na hora que você... Quando a gente tem esses traumas, é como se a gente afundasse naqueles pensamentos e a gente só visse eles. Então, a gente está lá no meio do fundo do mar, assim, não vê nada. E a gente precisa de algumas boias, né? Que vão lembrar a gente que, olha, não é a mesma gravidez. Não tem nada acontecendo. Você está monitorado. Os fatos, né? Porque a gente precisa de alguém que veja a realidade e fale ela para nós. Porque a gente não consegue enxergar. O que a gente enxerga é o quê? O medo. E o sentimento que a Só gente tem naquele momento. Então, que é o medo. Né? Então, o sentimento, ele toma conta e a razão vai embora. Nessa história toda, Amanda, você mudaria alguma coisa? Nada. Nada? Nada. E eu vejo um cuidado de Deus, você falou do Dudu, né? No casamento. Quando eu comecei a namorar o Dudu, a gente não tinha uma espiritualidade muito profunda, e aí eu fui fazer crisma, e aí durante a crisma eu, né, ali com o Padalmo, né, me despertou a questão da castidade, nunca tinha pensado... Vocês conheceram no grupo mesmo? No grupo. Nunca tinha pensado em ver a castidade, não desejava ver a castidade, acabamos, né, ali, Deus foi fazendo. A gente viveu a castidade, né, durante 3 anos do nosso namoro, e hoje eu olho e eu penso assim, o que seria se a gente não tivesse vivido a castidade? Por quê? Você pensa, gravidez, UTI, né? Depois a gravidez normal, beleza. Depois uma perda, com 30 semanas. Depois a Joana, foi quase que a gestação toda de pressão alta. Depois, então assim, e agora, né, nós estamos, os médicos proibiram agora de engravidar mesmo. Eu fui atrás de uma outra médica para ver se ela liberava, se tinha alguma chance para garantir. Ela falou, não, você, por causa do seu útero, não aguenta. Na Joana, eu quase morri. Eu tive hemorragia, tive que fazer transfusão. Eu fui conhecer a Joana no 3º dia dela de vida. Porque eu tive que fazer transfusão, tive uma hemorragia, eu não conseguia ficar nem sentada. E aí ela falou, não, você corre o risco do seu útero romper, que você já teve 4 cesarianas, sendo que 3 de prematuro, o corte é maior. E essa doença que parece que é uma doença que só aparece na gestação. Eu não tenho, se eu faço o exame agora, não tenho.
Então, aí a gente foi procurar um método natural, né? Nós estamos conhecendo o Creighton. Uhum. Então, você também não pode ter relação enquanto você está procurando. Então, assim, como que Deus fez tudo? Mesmo que lá atrás o motivo que a gente vivia a castidade era hoje ela tem um sentido muito maior, né? O sentido que a gente, a espiritualidade, a vivência, a religião que a gente tinha lá, tudo ganhou mais sentido. As coisas vão se completando. Eu fico pensando muito nisso também, que quando a gente tá na fase do namoro, a gente enxerga a castidade de uma forma. E ela faz um sentido diferente naquele momento, né? Depois a gente vai vendo que o tanto que aquilo foi importante para várias coisas da nossa. Eu penso que se não fosse assim, meu casamento corria grande risco, né? Se a gente não tivesse esse tipo, porque a castidade une muito, né, o casal. E o amor fica mais fortalecido. Então, assim, eu consegui passar por tudo isso sem ter uma preocupação a mais, do tipo, ai meu Deus, será que meu marido vai me trair? Porque eu não tô podendo. Não tô podendo, né? Então, isso não aconteceu, né? A nossa cumplicidade ali, o Dudu, né, sempre foi muito, muito, muito... Nossa Senhora, se não fosse ele... Porque eu, como sacerdote, eu vejo vocês e tudo. Quando um casal enfrenta tudo isso que vocês enfrentaram, não é perda de filhos, se eles não têm um sentido espiritual muito maior, alguém vai embora. Não permanece, não fica, não é? Vai. Então, há uma diferença, né? Com Deus e sem Deus. Com certeza. O senhor sabe disso, que o senhor acompanha muitos casais, né? Eu falo que psicólogo e padre. A gente que... É bonito ver o papel, né, na confissão, numa sessão, onde a pessoa ela é quem ela é. Ela se rasga, né? E só ela e Deus sabe quem ela é. E a gente tem esse presente de poder testemunhar a pessoa sendo quem ela é, né? No mais perto da carne. Então, o senhor sabe que o senhor acompanha muitos casais. Você sabe como que as pessoas fogem. Eu já vi muitos indo, né? Alguém vai embora. E ao mesmo tempo o desejo de encontrar sempre um culpado para aquilo, né? E você falou uma coisa aqui, fatalidade. Porque às vezes as pessoas elas não conseguem fazer uma grande diferença entre fatalidade. Sim. Porque acham que a fatalidade é uma punição de Deus. E a fatalidade muitas vezes muita gente vai até brigar comigo no que eu vou dizer isso aqui, mas você pode me ajudar a coisa. A fatalidade é onde nós muitas vezes não cuidamos. Você não viveu uma fatalidade, você viveu aquilo da qual você tinha na sua vida. Sim. E a gente não sabe quando a gente casa, né? Se vai ser... Muitas pessoas fogem do casamento por uma questão, por exemplo, o marido perdeu o emprego. Nem é uma questão, né? Eu falo isso quando eu tô atendendo casais. Eu falo, gente, a gente tá casado, a gente casa com uma pessoa, mas a gente não sabe. Ela pode adoecer, né? Ela pode passar pelo que a gente passou. O Dudu é 6 anos mais novo que eu. Eu falava assim, tá vendo? Foi casar com véia, é isso que dá. Vocês dois sempre vi o tempo inteiro se completam. Sim. E vocês sabem que eles ficaram noivos em Caná. Ela falou. Então, você presenciou. Uma surpresa. E ele era novinho, eu achei que fosse demorar, tem um vídeo, não tem? Eu acho que eu já vi esse vídeo. Tem. Então, assim, a gente vê que nessa hora, o namoro que a gente teve, né, o motivo pelo qual a gente casou, qual que é a ideia que a gente tem ali do casamento. Se eu olho hoje, eu falo assim, se não fosse com o Dudu, eu não teria dado conta, entendeu? Se não tivesse ele do lado, muitas vezes eu olhava pro lado e falava assim, só de ver ele eu falava assim, então vai dar tudo certo. E o fato de você ter vivido outras provações antes também te preparou para as provações que vieram depois? O fato da gente ficar um pouco mais gasto mesmo ali, faz a gente ter mais força mesmo de enfrentar? Faz igual a gente ter mais boias, como eu falei, entende? Então, por exemplo, a Amanda de solteira, com as provações que eu passei lá com a minha família, né? A perda do meu pai, do meu irmão. A Amanda perdendo o primeiro filho. E a Amanda hoje, o que eu tenho de boia para me tirar desse fundo, o que eu tenho de ferramenta, né? O que eu tenho de experiência com Deus são muito maiores. Mas se virar para mim e falar assim, tô lá fazendo um método natural, engravido, você não vai sentir medo? Claro que vou. Entendeu? Sim. Claro que vou.
Mas a minha relação com Deus hoje é outra. Eu já consigo ter uma certa confiança, né? Eu consigo já me entregar um pouco mais. Consigo. Padre, então a pergunta central, talvez, desse Eu podcast. acho que é a pergunta central. Por que Deus permite as provações? Então, com certeza, porque Ele tem algo de bom para tirar daquilo ali, né? Eu falo que o mal, eu penso que o mal existe no mundo de duas formas. Ou por uma escolha humana, né? Alguém escolhe fazer algo de mal, ou porque tem um bem maior a ser tirado dali. Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso é uma coisa que me dá uma segurança muito grande. Eu vou sofrer diante das provações? Eu vou. Uhum. Mas a segurança que eu tenho é, se isso está acontecendo na minha vida, é porque tem algo de bom, de bem, de muito bom a ser tirado disso aqui. E isso eu vivi. Eu não estou falando porque eu escutei. Eu vivi. Porque cada provação, a cada gestação, a cada dificuldade, brotou dentro de mim, né, frutos muito maiores do que tinham. Assim. E não necessariamente você vai enxergar isso naquele momento, Não, naquela hora. Não. Isso vem Excelente. com o tempo. Isso. E outra pergunta, e os frutos necessariamente são para você ou você acha que isso também te fez gerar frutos para as outras pessoas? No meu caso, sim, né? Então, por exemplo, os meus pacientes, porque a psicóloga que eu sou hoje, né, a visão de mundo que eu tenho, né, a segurança que eu tenho para poder conduzir o meu paciente ali no momento de provação, de dor, de sofrimento dele, né? A visão que eu tenho da vida, ela é diferente, né? Então, assim, foram frutos para mim, foram frutos para minha família, foram frutos para as pessoas que convivem, né? Porque todo mundo que está perto, de alguma forma, sofreu e venceu junto, né? Quem acompanhou. Então, aquela coisa do tipo, Deus, né? Lá no início, da Manuela, Deus me ama e Ele me deixou viva. Continua. Mas Deus me ama e isso não quer dizer que eu vou passar uma vida aqui sem sofrimento. Mas Ele me ama tanto que Ele me quer de volta, né? Sim. E Ele é capaz de fazer o que for preciso. E Ele me conhece melhor do que eu mesmo. E Ele sabe o que Ele pode permitir na minha vida. O que vai me fazer mais forte e o que não. Quando eu entendi, hoje eu não tenho medo assim do que vai acontecer. Uhum. Porque se Ele é aquele que sustenta todos nós na realidade, que Ele sustenta toda a realidade, eu fico pensando assim, gente, Deus é muito maravilhoso, né? Que olha, Ele nos chama a existir, Ele sustenta a gente nessa vida, né? Então assim, meu coração bate, o seu, o nosso pulmão, a cada instante Ele está sustentando. Então Ele está pensando em nós. Ele manda o Filho dele, abre a porta da eternidade para a gente de novo. Ele vem e se dá na Eucaristia, né? Ele tem o sacramento da reconciliação. Se a gente peca, Ele vai e perdoa, e perdoa. Todas as vezes que a gente busca um sacerdote e pede perdão, Ele perdoa. E a nossa amizade é restaurada, e a gente pode ir na Eucaristia. Ele falou que ia estar com a gente todos os dias da nossa vida. Então, assim, quando você começa a meditar sobre essas coisas, você fala, tá, não vai ser agradável passar por isso, vai ser difícil. Mas, cara, eu não tô abandonada aqui, sabe? Sim, muito lindo isso, né? Ouvir tudo isso e ter essa... Porque quem viveu, né, e não foi uma única vez, né? É a questão antes com a família, a questão, né, com os filhos, experimentou isso e permaneceu. Isso é muito, 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 muito difícil. Permaneceu na fé, permaneceu a família, permaneceu para ser uma força. Você utilizou, né, a imagem da boia, né? Onde eu tinha essa imagem. Isso é muito bom. Eu tenho a questão das outras mulheres, assim. O que você faria hoje diante de uma mulher que passou por isso? Eu sei que você trabalha, e já falou várias vezes aqui, dos seus pacientes, mas quando não é seus pacientes, né? Quando você encontra com uma mulher que está vivendo essa situação que você viveu, você falou a perda, não só isso, a forma de viver a questão do relacionamento com o Dudu, a forma... Porque tudo isso foi um momento de confiança em Deus. Né? Sim. As mulheres que vivem a perda, normalmente é escutá-las. Tem uma coisa que dói,
na gente quando a gente vive a perda. As pessoas não estão preparadas para sofrer e nem para falar sobre o sofrimento. Normalmente a gente quer dar uma justificativa para aquilo, né? A gente quer consolar a pessoa. E às vezes não tem um consolo, não é, né? Eu lembro do Gabriel. As pessoas falam coisas meio sem noção, assim, nesses momentos, né? Falam, mas elas não falam de maldade, né? Elas falam querendo te consolar. Mas do Gabriel foi muito interessante, assim, as pessoas, elas trocavam, elas fugiam. E eu sabia que era porque elas não tinham condição. Eu lembro na época que a gente chegava na igreja. Perguntar, né? Eu chegava na igreja, acho que uma das únicas pessoas que veio falar comigo foi o senhor. E o senhor veio me abraçar e veio falar, mas as pessoas fugiam. Então elas não queriam perguntar, porque achavam que ia machucar. E não sabiam o que falar. Compreensível, né? Super compreensível. E você acha que vai reviver tudo. Isso. E as que tentavam falar, falava besteira. Eu tenho uma amiga que passou por uma perda e um dia ela fez um post até no Instagram dela falando sobre isso, assim, o que as pessoas falam para mulheres que perdem bebês e que é um pouco não agradável. Eu já assim, fiz esse post também, pra dar essa dica. Falam coisas assim, mas não tem problema, você vai ter outro depois. E não, aquela pessoa era uma pessoa, né? Ela era aquela pessoa. Então, fica até a dica, né? Pra quem vai um dia conversar com uma alguém. coisa que o Padre Alexandre falou, que as pessoas não querem falar no assunto porque acham que vai machucar. E a realidade é o contrário. Quer ver uma coisa que me salvou? Me salvou, de novo, a igreja, o Senhor, a comunidade. As pessoas. Falar. As pessoas não me perguntavam, mas me chamavam para pregar. E o que eu fazia? Dava o testemunho. Cada vez que eu escrevia para dar o testemunho, e eu escrevia toda vez. Hoje eu não faço mais, mas toda vez eu escrevia. E cada vez que eu escrevia aquilo, você revivia. E Deus ia me curando, e Deus ia me mostrando as coisas, né? Então, assim, falar do assunto é fundamental. Então, se você conhece alguém, né, que passou por isso, pergunta. Se a pessoa não quiser falar, você vai ver. Mas se ela quiser, é libertador. Alguém se interessar. E mais, porque fica parecendo que, assim, aquele filho não existiu. Isso machuca a gente, né? O filho existiu. Sim. E eu amo ele, né? Então, quando eu encontro, eu pergunto. Mas isso é só uma questão de fé também, né? Porque a pessoa ter a dimensão de que nós não somos somente seres biológicos, né? E nós somos seres espirituais, né? Chamados para ser imagem e semelhança de Deus, isso é muito raro, né? Quando a pessoa diz, não, terminou tudo. E às vezes esquecem, eu me lembro muito de Jesus, né? Quando ele diz para Marta e Maria, quando perderam Lázaro, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu conseguia compreender isso. Primeiro eu vos levanto para uma vida de eternidade. Depois sou eu que dou a vida biológica, dou tudo, né? A dimensão da fé ajuda muito, né? Muito. E nessas horas da dor, parece que isso que a gente sabe, é aquilo que você falou no começo, aquilo que a gente sabe, que a gente aprende, que a gente escuta na igreja, aquilo começa a tomar a vida mesmo, né? A gente vai vivendo aquilo que está na palavra. Tem duas opções, né, Marília? Ou a pessoa ela vai sair fora da igreja, e é uma tristeza, porque ela vai falar assim, olha, eu não quero... Não dá pra mim. Eu não quero viver isso, né? Ou ela vai ficar fortalecida, isso é um fato, né? Amanda, todo episódio a gente pede pra alguém trazer um objeto, alguma coisa especial que te marcou por algum motivo. O que você trouxe e por quê? Então, eu trouxe o terço, né? Não é esse específico, mas o terço eu tenho em todos os lugares, assim. E é isso, assim. No terço tem a cruz de Cristo, que eu acho que é no dia a dia, né? Hoje é uma coisa que eu vejo que no meu dia a dia, né? Quando tá difícil, às vezes, pra ter paciência com o filho, em coisas pequenas também, né? A gente olhar para a cruz de Cristo, a gente beijar a cruz de Cristo, saber que Ele, né, sofreu muito mais para que a gente pudesse ter uma esperança, né, para que a gente pudesse passar por toda e qualquer provação, sabendo que ela terá um fim, né, sabendo que algo nos espera, que Ele nos espera. E Nossa Senhora, né, que é mãe, que é mulher, e eu acho que o terço, assim, essa coisa de ir passando as contas e falando, me acalma, né? E eu não estou sozinha, eu estou aqui, Nossa Senhora está junto e ela intercede, e junto ao filho dela, e ele atende. Então, assim, o terço sempre me acompanhou na medida do possível, né? Que em alguns momentos falava, Amanda, aqui você no TI, não pode levar seu terço. Aí deixava. Mas
E é aquela coisa, parece que eu tô de mão dada, sabe? Nossa. Tô de mão dada aqui com alguém, aí eu vou. Vou te pedir só para nesse finzinho do nosso podcast você deixar ali em cima da nossa prateleira o terço para representar o seu objeto do programa, né? Cada programa a gente deixa um objeto ali. Eu vivendo ouvindo tudo isso, né? Como padre, mas também como pai espiritual, né? Porque a gente o é. Sim. Né? E vendo cada vez que eu escuto isso, toda a sua história me dá forças para tudo isso, e dá certeza que a gente está no caminho, né? Eu queria perguntar, quanto que a gente tem a certeza, você que viveu, atende pessoas, que a gente tem certeza que essas feridas, elas se cicatrizaram? Ou sempre a gente vai ter a sensação de que ainda não se cicatrizou? Não, eu acho que sim, cicatrizam. Por exemplo, elas deixam marcas, né? Igual, quando eu passo por alguma gestação, elas estão lá, né? Então, não é tranquilo como alguém que nunca passou. Mas, quando eu olho para trás, né? Quando eu lembro da Manuela, quando eu conto, quando eu penso, igual hoje, eu fiquei pensando muito na minha história e eu senti que eu fiquei mais calada, eu senti que eu fiquei mais, assim, introspectiva, mais melancólica. Então, assim, isso tem um peso, mas não é uma dor, como que eu posso dizer, assim, que tá aberta. Sim, você sabe por quê? Eu vou dizer para você, assim, eu vivendo isso aqui com você, teve uma hora que eu, não sei se vocês perceberam, eu saí um pouco daqui. Você percebeu? Eu saí um pouco, porque eu enxerguei tudo isso, voltou tudo isso dentro de mim. Porque quando a gente está muito envolvido, a gente não quer sofrer, né? Sim. Então, naquele momento da sua história, eu fui lembrando tudo. Foi como se eu saísse um pouquinho daquilo. Você estava contando, eu tive que me segurar para não chorar, assim, porque a gente também sofre com os filhos, né? Sim, assim, sim. A gente vive isso. Eu não sei, eu não queria ter falado na hora, sabe? Mas eu saí um pouco, porque essa história, né, ela mexe muito comigo. A gente está envolvido com ela, né? E assim, até hoje quando eu falo, eu me emociono, né? Mas você falar assim, Amanda, você chora pelos seus filhos no dia a dia? Não. Você chora quando dá a data, né, que eles nasceram, que eles morreram? Não. O que eu sinto muitas vezes é essa introspecção mesmo, esse silenciar, né? É muito frequente, a gente fala sobre eles em casa, muito frequente o André fala, mãe, você já imaginou que se ele estivesse aqui, a nossa mesa de jantar não ia dar, ia ter que ter mais cadeiras. Você já imaginou como que seria? E ele é louco, né, com a Joana e tudo. Eu falo, filho, a gente tem que lutar pra gente um dia estar todo mundo junto. É isso que eu mais quero, né? Porque hoje a gente não tá junto, mas a gente pode estar todo mundo junto. E a gente vai poder dar esse abraço, a gente vai poder, né, ser essa família que tá completa. E o quanto que isso, assim, você vê, é uma saudade, é uma dor. Eu vejo que para ele tem necessidade de falar, mas não é aquela dor triste. Que impede ele de viver a vida. Sabe, aquela dor rancorosa, triste, que remói? Não, isso a gente não vive mesmo, né? Mas é uma dor. Bom, Amanda, eu gostaria que você falasse um pouquinho do projeto Amadurecer. Sim. É muito significativo, né? Sim. Amadurecer. Com ser, né? Com ser, né? Porque é isso, assim, toda essa realidade que se abriu para mim fez tanta diferença na minha vida, e eu vejo isso no consultório, como que eu posso ajudar os meus pacientes e como que isso faz diferença, que eu fico querendo gritar, assim, mostrar, né? Porque Deus nos cria e Ele espera de nós algo. Ele cria tudo que Ele criou para algo. Então, Ele me criou, Amanda, para algo. E uma coisa que eu pensava quando eu tinha medo de engravidar era, e se Deus tinha mais filhos para me dar? Né? Como seriam esses filhos? E hoje eu fico pensando, o que Deus me criou para ser? Né? Eu quero saber, chegar nesse limite. Sabe? Eu quero ir, eu quero dar esses passos.
Eu quero ser quem Deus me criou para ser. O resto ele resolve. E para isso a gente precisa muitas vezes, né, ir contra esse desejo nosso de conforto, de medo, de querer se poupar, né, de preguiça, de impaciência. Então é uma luta, né, que a gente tem que travar contra nós mesmos, contra essas inclinações, mas que faz com que a gente chegue a ser aquilo que Deus nos criou para ser. E isso é a maturidade? Esse é o caminho da maturidade? Sim, e isso dá um sentido à nossa vida, né? Quando a gente pensa que, olha, isso aqui que a gente vive hoje é passageiro, né? Então, viver para isso aqui é extremamente angustiante, né? Depressivo. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Então, quando você começa a entender que esse tempo que você está aqui é para algo e que Deus te espera lá, para essa eternidade com Ele. Até as provações fazem sentido. Entendeu? Até as provações, elas não ficam tão grandes assim. Você fala, tá, se Ele permitiu é porque eu dou conta de passar e Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. E tem um bem a ser tirado. Então, você pensa como que essa visão de vida, de mundo, quem sou eu, quem é Deus, o que é a vida, isso faz com que as pessoas elas vivam muito diferente. Porque a maioria dos sofrimentos, Padre Alexandre, o senhor sabe, o senhor é padre, o senhor atende confissão, são sofrimentos muito materiais. Às vezes o que o outro falou, o que o outro vai pensar de mim, o que... Sabe, pensa, diante dessa dimensão, o que o outro vai pensar de mim, muito pequeno, mas o que Deus está pensando de mim é muito importante. Nós vamos fazer um ping-pong. Tá. Perguntas. Isto... Diante de tudo que a gente viveu, um versículo da Bíblia que você gosta. Esse de Atos ela já falou. Que eu não sei, vou saber falar ele todo, mas né, é muito linda a parte antes, mas nele vivemos, nos movemos e existimos. Um santo de devoção. Um santo de devoção, não tem um só. Mas que foi na gravidez da Joana, foi muita misericórdia, né, Santa Faustina. E eu fiquei ali agarrada ali naquela misericórdia, porque era aquilo que Deus queria me mostrar naquele momento. E o que você falaria para alguém que ainda não conhece a Igreja Católica? Conheça. Porque é só na Igreja Católica que a gente acha o real sentido para a vida. A verdade está ali, né? E sem a verdade, a nossa vida a gente passa... Meu Deus, é muito angustiante, eu vejo isso. As pessoas passam a vida perambulando nesse mundo, buscando por algo concreto, que dê sentido, que dê um chão para a vida delas. E isso está na Igreja Católica. E que essa conversa também gere muitos frutos, não só para quem enfrenta um problema parecido com o nosso, que a gente contou aqui, mas Deus sabe qual é o problema, qual é a provação que você está enfrentando aí. Nós não sabemos, mas que você saiba aproveitar disso para tirar algo bom, né? Tem um bem ali a ser tirado, isso é fato. Então, gente, chegamos ao fim Pera do aí, nosso... fala o seu Insta também. Meu Insta é MHBand e lá eu falo sobre como se comunicar maravilhosamente bem. Band de tudo que muda, assim, rapidinho, Maria Helena. MH de Maria Helena, Band de bandeira, porque meu sobrenome é Bandeira e é uma abreviação. E o meu é Padre Alexandre Fernandes, gente. Isso é PE Alexandre Fernandes. Meu é PE Alexandre. Alexandre Fernandes. Temos que mudar isso. Olha lá. Então, olha, eu quero fazer um momento de oração, agradecer a Deus por essa história tão linda. E a gente sabe que em todos os momentos, Deus é bom o tempo inteiro. Deus sabe a hora. Deus não demora. Obrigado, ó Deus, porque nos chamastes à vida. Obrigado porque nos destes o vosso Santíssimo Filho Jesus, que nos deu uma vida em eternidade. Obrigado pelo Espírito Santo que é derramado em nossos corações. Obrigado pela presença da Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que nos cobre com seu manto. Obrigado por São José, o castíssimo esposo da Santíssima Virgem Maria. Que desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nos vemos no episódio 7. Tchau, tchau.